Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui em casa, obedecendo aqui a ordem aqui para ficar de quarentena, que até passar essa praga do coronavírus, né? Vamos ficar em casa e vamos aproveitar, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar mais a Deus. Que nem eu estou fazendo agora, eu vou ler aqui um pouco da palavra de Deus. Vou ler aqui uns 12 versículos ou mais da palavra de Deus, aqui no Velho Testamento. E eu vou ler aqui os dois últimos versículos do capítulo 27 de Êxodo. E quero ver se eu leio uns 17 versículos ou mais do capítulo 28 do mesmo livro de Êxodo. Fiquem atentos, pessoal, observe a palavra de Deus. Vamos ler, vamos ouvir a palavra de Deus. O azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Vejam só, pessoal, aos filhos de Israel. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavou de selos. Lavarás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás.
E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás. E as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode. O farás de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido o farás. Quadrado e dobrado será de um palmo o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com quatro ordens de pedras, a ordem de uma sardil, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral dos anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de pano azul,
e o colar da cabeça, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Amém, Senhor. Amém. Graças te dou, meu Deus. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Amém. Viu aí, pessoal? Isso aqui é para Israel. No mundo tem 3 raças de pessoa, pessoal. Tem o povo de Sem, Cã e Jafé. No mundo todo tem as 3 raças de pessoas: Sem, Cã e Jafé. Nós mesmos, nós somos gentios. E existe mais 2 povos: é o povo de Sem e o povo de Jafé. Então isso aqui é para o povo de Israel. Graças a ti, Senhor. No próximo vídeo, pessoal, estarei dando continuação. Deus os abençoe. Deus os proteja de todo mal. Amém.